Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Kelly e vim falar para vocês do sexto ano sobre um tema bem divertido, né? Sobre o videogame. Tema este foi incluído ano passado no currículo de educação física, como jogos eletrônicos. No entanto, que o ano passado, como primeira experiência, nós fizemos na escola o Just Dance, a dança, né, pelo Xbox, e os alunos participaram muito bem. Fizemos do jogo para a realidade, ou seja, a gente pegou um jogo de videogame, os alunos foram divididos em várias equipes e pegaram um jogo de videogame e transportaram para a realidade. O correr, o saltar, o pular, o desviar foram feitos na prática, que é o movimento da aula de educação física, né? Então, o videogame não vai ser trabalhado parado, sentado, somente com mãos, mas na escola nós trabalharemos o movimento, ok? Este vídeo é mais explicativo, relacionado ao banco de questões, ao quarto banco de questões da prefeitura. E no banco de questões, juntamente com o app, eles dão a sugestão de vocês entrarem no YouTube, no link que está sugerido, e realizarem as atividades práticas relacionadas aos jogos eletrônicos. Tá ok? Nós queremos que vocês façam atividade física com segurança, estando dentro de casa. Ok? Então vamos lá? Então, videogame. Vamos lá, nesse assunto bem legal. O que é videogame? Videogame é um jogo que se manipulam eletronicamente imagens numa tela de televisão. Então, a gente manipula de forma eletrônica as imagens numa tela de televisão. E é todo jogo em que se usa um microcomputador equipado de teclado ou console para tomar decisões, reagir a ações, manipular mudanças ou responder a perguntas que apareçam na tela. Então, imagine a gente poder manipular as ações, as reações, mudar uma história. Não é inacreditável, né? E isso foi feito muito tempo atrás e nós vamos ver. Tem muitos comandos que os desenvolvedores de videogame, de jogos eletrônicos, que tem que elaborar, que tem que fazer para você poder manipular a imagem. Você imagina uma coisa dessas? Então, vamos passar como que foi essa história. Apesar de não ser reconhecido oficialmente, em 1958, William Higginbotham, ele teve a intenção de entreter visitantes num laboratório que era relacionado a objetos de guerra. Como teve as guerras, em 1958 haviam alguns materiais, alguns equipamentos relacionados à guerra. E, como forma de entreter esses visitantes, ter algo interativo, ele criou o Tennis for Two, que é um jogo de tênis com apenas 2 traços e uma bola, onde esses traços acompanhavam a bolinha para essa bolinha não ultrapassar determinado espaço, ok? Muito simples, porém em 1958. Vocês imaginam? Os avós são desta época, né? Daí surgiu Space War, né? Guerra no Espaço, que foi o primeiro jogo em 1961, que foi o pioneiro, ou seja, foi o primeiro jogo considerado jogo mesmo. Surgiu nos Estados Unidos, em Massachusetts Institute of Technology, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E ele foi criado em cima de um computador que era o tamanho de uma geladeira. Vocês imaginam um computador hoje do tamanho de uma geladeira? Já existiu, e eu vou mostrar aqui para vocês,
um do tamanho de uma sala. O primeiro era do tamanho de uma sala. E aí, só de brincadeira, o estudante Steve Russell criou esse jogo. Então foi uma brincadeira. Não foi assim, eu vou criar um jogo para as pessoas jogarem. Não. Ele criou um jogo de batalha entre duas naves espaciais. Muito legal, né? Imagine vocês criando jogos. Imagine vocês, primeiro, desenhando, colocando isso na prática e transportando isso para uma profissão. Muito legal, né? Olha o computador do tamanho de uma sala. Você imagina? Então, ele não era um quadradão, né? Mas olha como que era muitos fios, muito maquinário. E era um computador. O que a gente agora tem em cima de uma mesinha, eles tinham uma sala. Olha que tecnologia surpreendente, né? E a cada dia tem coisa nova relacionada à internet e à tecnologia. Um outro jogo que surgiu daí em 1967, então ó, 51, 58, 67, o alemão Ralph Baer, que morava nos Estados Unidos, teve a ideia de criar um equipamento que processasse esses jogos eletrônicos por meio de uma TV com baixo custo. Daí surgiu o Chasing Game, um jogo de ping-pong simples, onde tinham dois quadrados que se moviam pela tela quando o jogador se movimentasse. Daí, depois de um ano, em 1968, Bayer apresentou o primeiro modelo de videogame. Então, ele estava tendo a ideia de criar e, depois disso, ele apresentou o modelo de videogame, o Brown Box, com jogos de futebol, vôlei e tiro. Olha, em 67, pessoal. Olha quanto tempo, né? E olha aqui o Changing Game. Quadradão, né? Mas já era mais simples, né? O Pong. Em 1971, então ó, 51, 58, 67, 71, Bushnell produziu um jogo parecido batizado de Pong. Então era parecido, em que as naves davam lugar a duas raquetes e uma bola, numa espécie de ping-pong, o nosso tênis de mesa, né? Que nós temos na escola, que a gente tem na salinha da educação física. Um ping-pong virtual, com a madeira de alguns caixotes, né? De algumas caixas, que usava-se muito caixas antigamente, o inventor construiu um gabinete tosco, quer dizer assim, muito grosseiro, e colocou a engenhoca, colocou o jogo ali dentro, que era operada por moedas de 25 centavos. Então, em um bar local, ele colocou essa máquina e em 2 dias a máquina quebrou, porque o cofre de moedas ficou tão cheio que havia entupido, né? Aí então, a Atari, empresa que dominaria o mercado de jogos eletrônicos até a primeira metade da década de 80, vendendo mais de 15 mil máquinas de Pong em menos de um ano. Então veja, a máquina que eu vou mostrar para vocês agora, ela foi fabricada. Claro que daí eles tiveram que adaptar, né? Esse não ficar entupido, né? Porque eles não tinham nem noção que tanta gente ia jogar. E venderam mais de 15 mil máquinas, olha, em 1971. Olha a máquina, ó. Deixa eu só voltar. Ops. Olha a máquina. Em alguns fliperamas, se vocês perguntarem para os pais de vocês, para os avós de vocês, tinham máquinas, mas não eram desta forma, gigantesca deste jeito. Era metade disso. E eram jogos de videogame, né, em fliperamas, que antigamente chamavam as lojas que tinham vários videogames. Tá? Continuando. A Master System, então, ó, 51, 58, 67, 71. Aí em 81 a 85, o
que foi no período que a Sega, empresa japonesa, lançou as versões 1, 2 e 3 do videogame Master System, tentando superar a Nintendo. Em 1989, a Sega lançou um videogame chamado Genesis, também conhecido como Mega Drive, né? É uma briga Nintendo e Sega. PlayStation, agora acho que nós estamos falando mais a língua de vocês, né? Até então eram a língua dos pais, dos avós. A gigantesca em eletrônicos Sony resolveu entrar na disputa de videogames, que já estava bem acirrada, e lançou o PlayStation, que logo se tornou líder de vendas com cerca de 100 milhões. Já em 2000, a Sony continuou com seu bem-sucedido PlayStation e lançou a versão 2, que passou a ter mídias em formato DVD. Então, olha, antigamente eram cartuchos, eram quadrados ou retângulos e eram encaixados nos consoles. E agora era DVD. Olha que mudança, né? Aqui tem a ordem cronológica dos videogames, tá? As versões, tá? E eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhadinha. As gerações de consoles, né? Olhando aqui, nós temos a primeira geração, o Big Bang, que eram destaques os videogames como Odyssey, Pong, Telstar, Color TV Game. Vocês podem parar este vídeo e dar uma olhadinha, ok? Tenham curiosidade. Ó, podem parar o vídeo e vocês lerem tudo isso, tá ok? Para esse vídeo que eu estou explicando para vocês não ficar muito comprido. Segunda geração, o Império do 2600. Para destaques, o Atari 2600, a Mattel Intellivision, Magnavox, Odyssey, Failure Child, Channel F e Atari 5200. Parem o vídeo aí de novo e deem uma olhadinha, tá? Leiam tudo isso. Sejam curiosos. Quanto mais curiosos, mais vocês aprendem. E esse conteúdo de videogame, de jogos eletrônicos, nós vamos usar o sexto, sétimo, oitavo e nono, ok? Dei uma paradinha aqui. E aí chegamos na terceira geração, Big N sendo Big N. Ou seja, os destaques eram Famicom, NES, Sega Mark III, que é o Master System. Dá uma parada novamente. Outra paradinha que é muita informação. E é bem legal vocês conhecerem a história. A quarta geração, Sega versus Nintendo. Os destaques eram PC Engine, que é CD, Mega Drive, CD, Super Famicom, que é o Super Nintendo, né? Neo Geo, que é o CD também. Então essa geração, a quarta geração, eram dos CDs. Dá uma paradinha para vocês lerem. Ok? Senão vocês pegam o link aqui em cima, ó, e acessam esse site. Bem legal. Aqui também tem, ó, em vermelho, ó, a guerra entre Sega e Nintendo. Uma guerra saudável, ou seja, eles queriam lançar cada vez mais um videogame melhor que o outro, né? Chegamos aqui na quinta geração, a revolução 3D. Destaques para PlayStation, Nintendo 64, Saturn, 3DO e Jaguar. Dá uma paradinha novamente para vocês lerem. Aproveitem. E a sexta geração. Tchau, Sega. Oi, Microsoft.
Ou seja, os destaques são Dreamcast, PlayStation 2, Xbox, GamerCube. Dá uma paradinha para vocês lerem. A Pro vai parando e vocês vão olhando e vão lendo. Conforme a Pro vai parando, vocês podem parando o vídeo. Aqui, 7ª geração. HD e novos controles. Os destaques para Xbox 360, PlayStation 3 e Wii. Deixa eu subir um pouquinho mais, que eu desci muita linha. Dá uma paradinha para vocês lerem. Outra paradinha para vocês lerem. Leiam mesmo, pessoal, por favor. 8ª geração. Aí tá escrito, a última? Quer dizer, será que vão ter só esses videogames daqui para diante? Com certeza não, né, pessoal? E aí os destaques para a 8ª geração, PlayStation 4, Xbox One e Wii U. Muito legal, né, pessoal? Então, voltando na apresentação, nós vamos continuar falando sobre um pouquinho da história. Então, vamos lá. Tipos de jogos. Aí, vocês sabem os tipos de jogos que tem? Segundo Sato e Cardoso, de 2008, existem 7 tipos básicos de jogos eletrônicos. Sendo eles RPG, que são jogos com narrativas muito forte, envolvente e bem elaborada perante trama. Diversos núcleos e personagens. Exemplos: Final Fantasy, Dragon Quest e Kingdom Hearts. Então, são RPG. Aventura, segundo tipo de jogo. Aventura, jogos cuja narrativa é trabalhada, mas não chega ao patamar de um RPG. Exemplos: Legend of Zelda e Tomb Raider. Olha, RPG e Fantasy. Ok? Alguns desenhos, alguns videogames que se transformam em desenhos e assim por diante. Né? Tem filmes que se transformam em desenhos, tem desenhos que são transformados em filmes. E aí tem emulação, que são jogos baseados no real, mas não são precisos na realidade. Eles emulam, eles imitam a realidade. Exemplo, a FIFA, PES, Burnout e Need for Speed. E o que é simulação? São jogos muito fiéis ao real. Simuladores mesmo. Exemplo, Flight Simulator, que simula o voo, né? Estratégia. Jogos que exigem comando de elementos para atingir certos objetivos, tropas, gestão de recursos. Exemplo, Warcraft, Age of Empires e Starcraft. Ação. São jogos mais objetivos e ação mais frenética, não tão profundos na narrativa. Exemplo, Contra, Rainbow Six e CS. E puzzles. Jogos que envolvem mais o raciocínio lógico e exercício. Olha, emulação, a FIFA. Então, não é de acordo com a realidade, né? Ele imita. E a simulação, o voo, né? Então, aqui está simulando um voo. Até se você está dentro de um simulador, você tem a subida, a descida, o vento, se for um carro, a trepidação, né? Estratégia e ação.
Puzzles, que são jogos que envolvem mais o raciocínio lógico e exercício da mente, ok? Tetris, Candy Crush, Saga, Brain Age, ok? Vocês gostaram? Com certeza, né, pessoal? Turma do sexto ano, quero vocês realizando todas as atividades com o maior carinho. Nós estamos distantes, mas nós queremos que vocês aprendam sobre tudo que nós, professores, estamos passando para vocês. Nós, professores de educação física, estamos nos reunindo em grupos e fazendo todas as atividades teóricas e práticas e esses vídeos para chegar até vocês e vocês realizarem. Importante que vocês façam isso dentro de casa, tá ok? Nós estamos dentro de casa por nós termos toda essa pandemia, esse vírus inesperado e a gente precisa cuidar. Nós não sabemos como o nosso corpo reage. E para isso a gente precisa praticar atividade física dentro de casa, nos alimentar corretamente, beber bastante água, estudar. Com tudo isso, vocês vão dormir melhor, vão descansar melhor o corpo, não vão ficar tão estressados, tão ansiosos, tá ok? Ó, espero que vocês curtam muito esse tema, realizem as atividades com muito carinho, ou no app ou no bloco de atividades que vocês vão fazer do quarto bloco de questões, tá ok? Super beijo da Brokelly, pessoal. Tchau, tchau.